que o Brasil e a Alemanha... Você tem algum dado, algum elemento que demonstre, por exemplo, que a China exerceu em algum momento algum tipo de pressão em relação ao Brasil? A China, eu considero que ela não teve uma posição... quando eu falo das grandes potências, nesse caso, eu estou falando principalmente dos soviéticos e britânicos. A China eu deixo fora, porque a China teve até um acordo com o Brasil na década de 80, que foi muito questionado, mas a China, ela nunca se viu numa posição muito ligada, contrária ao programa nuclear brasileiro. O que pode acontecer agora, né, que a China está mirando o AUKUS e pode acertar o Brasil de maneira indireta, mas não vejo isso. Mas, por exemplo, quando criou, digamos, o cartel, digamos, entre aspas, de produtos internacionais, o Nuclear Supplier Group, que é onde se regula os produtos nucleares, se cria uma lista de produtos que podem ser negociados. Isso fechou o cerco a determinados produtos que seriam negociados com o Brasil, uma vez que o Brasil não era membro do TNP, então isso isolava cada vez mais o Brasil. Isso foi tomado uma iniciativa não apenas dos americanos, mas em plena, concordando plenamente com os britânicos e soviéticos. A gente tem que lembrar, Rogério, que quando os soviéticos miravam na Alemanha, que era o problema dos soviéticos, era a possível nuclearização da Alemanha, as características que a Alemanha estava no ponto de vista de possibilidade de relação nuclear e as relações que o Brasil estabeleceu tão fortes com os alemães, a Alemanha Ocidental, faziam com que as pressões que os soviéticos exercessem nos alemães acabassem muitas vezes respingando no programa nuclear brasileiro, porque uma vez criada uma regra internacional, acabava também afetando as conduções do nosso programa nuclear. João, os soviéticos tinham receio que a Alemanha Ocidental desenvolvesse capacidades nucleares, mesmo com os Estados Unidos ocupando fisicamente o território da Alemanha Ocidental? Isso porque a gente tem que lembrar que os norte-americanos nunca foram um parceiro muito, digamos, eles foram um parceiro muito forte com os soviéticos para a construção do regime, mas na fiscalização e na questão geopolítica valia a regra da Guerra Fria, né? Os norte-americanos, eu não sei se o pessoal conhece essa história, antes os soviéticos condicionavam uma possível construção do Tratado de Não Proliferação Nuclear, na década de 60 e 50, a abdicação de uma ideia que os norte-americanos tinham no governo do Lyndon Johnson, enfim, no início dos anos 60, da criação da Multilateral Force, a força multilateral, que seria um guarda-chuva nuclear centrado nos Estados Unidos, mas que distribuiria várias bombas nucleares, programas nucleares, dentro da Europa. Seria um guarda-chuva nuclear centrado nos Estados Unidos, dando poderio nuclear para a OTAN, de forma muito mais sistemática do que a gente vê hoje. Então, os soviéticos queriam, digamos, pressionar completamente qualquer possibilidade dos alemães se armarem. Por isso que, veja bem, o primeiro e o segundo artigos do TNP são: é proibido uma grande potência ajudar direta e indiretamente outro país para se nuclearizar de maneira bélica. E o segundo artigo é proibido que um país não nuclear, que são os demais países, aceite o apoio de uma grande potência para se nuclearizar. Então, assim, em termos bélicos. Então, a construção, a gente tem que lembrar que os soviéticos temiam muito que os norte-americanos roubassem nesse jogo. A gente tem que lembrar que o caso mais simbólico disso, né, é o programa nuclear sul-africano, né, que foi descoberto com fiscalização soviética, e depois os norte-americanos jogam a carga também contra o programa nuclear, uma vez que ele é descoberto. Mas ele recebeu auxílio de Israel, né, possivelmente, como se diz, e havia, digamos, uma leniência norte-americana sobre esse programa nuclear, que foi descoberto pelos soviéticos. Então, os soviéticos tinham uma grande reticência na possibilidade da Alemanha Ocidental se nuclearizar naquele momento, sim.